fazer a nossa prece inicial do nosso trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Vamos fechar os nossos olhos, que não é nada místico, é só para a gente não perder a atenção com o ambiente. Silenciar um pouco agora, no momento da prece, para que nós possamos nos conectar com o alto e agradecer. Agradecer a espiritualidade amiga por estarmos aqui nesta seara de bondade e de amor, para juntos aprendermos um pouco mais sobre essa doutrina de paz, de luz e de amor que vem trazendo consolo aos nossos corações. Rogamos a espiritualidade amiga que possa dar a Reinaldo o verbo inflamado, para que ele possa, com o apoio da espiritualidade da casa, dos seus guias e mentores, também poder trazer para nós tudo aquilo que ele estudou de forma clara, tranquila, para que nós possamos aprender de forma fácil tudo aquilo que vai ser trazido na noite de hoje. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, com a sua permissão, de Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, do mentor espiritual dessa casa, estamos iniciando mais um trabalho da noite de hoje. Que Deus seja louvado. Nossa irmã Alva. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito desse assunto que já por diversas vezes, né, a gente tem falado a respeito, que são os perigos inconvenientes da mediunidade, onde muitas pessoas se arvoram em querer ser médium, né? Eu me recordo de uma cena que é das cenas mais claras para mim em termos de mediunidade. Foi uma pessoa que no atendimento fraterno me perguntou: eu sou médium? Eu digo: eu não sei. Eu não posso dizer a uma pessoa que ela é médium, porque não está escrito na testa de ninguém que você é médium. Mas você sente alguma coisa, você sente a presença dos espíritos, você vê os espíritos, você dialoga com eles. Aí comecei a fazer algumas perguntas, aí ela disse: ah, mas eu não quero isso não. Eu disse: meu Deus, ela queria saber se tinha, agora também não quer. Aí eu digo: olha, mediunidade não tem escolha, a gente não escolhe ter mediunidade. Mediunidade, anteriormente eu já estive aqui e falei sobre isso, que a mediunidade é como eu dissesse a uma pessoa assim: você vai parar de ouvir, você não vai ouvir mais, eu vou tirar a audição sua. Não tem como eu tirar a audição da pessoa, não é isso? A não ser que seja um dano ao órgão que é o ouvido. Mas assim mesmo a pessoa teria uma percepção que seria aguçada no outro sentido. Então a gente não pode jamais dizer que uma pessoa tem mediunidade, porque Kardec, nos capítulos anteriores, ele deixa bem claro que todos nós temos mediunidade, em algum grau. Mas ele diz que para ser médium é só aquele que percebe. Então não adianta a gente ficar dizendo para o outro que ele é médium, se ele não percebe. Ele pode ter, fica bem complicado quando ele diz isso, ele pode ter mediunidade, mas não sabe. Então ele não é médium. Médium só é aquele que sabe, aquele que entende. E para isso é preciso que ele estude. É preciso que ele venha ter um comportamento ético, porque esse é o problema da mediunidade, quando a gente fala na ética e na moralidade. Porque as pessoas acham que qualquer pessoa pode ser médium. Pode. Mas senão você está dizendo que não pode. Eu digo: não deve. Não deve. Porque o que é que vai nos fazer a mediunidade? A mediunidade vai nos aproximar espíritos. Mas que tipo de espírito vai estar ao seu lado? É o espírito que é organizado. É o espírito que é organizado, educado, silencioso. É o espírito que gosta de fazer bagunça. É o desordeiro. É o que não se importa com ninguém, não tem respeito por nada. Aí, que tipo de espírito é ao seu lado?
Porque médium, eu vejo muita gente ser médium. Eu tinha um amigo, em tempos áureos de 1980, que ele tomava aguardente danada. Mas pensa num médium bom. E as pessoas pensam em rirem. Mas ele era médium melhor do que muito que se diz médium. Ele ficava em pé aqui, a pessoa ficava junto dele, ele transparentemente, com a visão, ele via por dentro de você. E dizia que era o seu órgão que estava afetado. E o que é que você precisava fazer? Tinha mediunidade? Tinha. Eu acho incrível, viu, Rinaldo? Mas Porque a bebida, ela sempre... meu padrinho, ele via mãe dele morta quando ele ficava alcoolizado. Isso. Porque o que acontece com a bebida? A bebida tem um fator que nós médios fazemos no momento em que nós nos concentramos, que chama-se o êxtase. Você entra em êxtase. E os indianos chamam o estado alfa, aquele estado do nirvana. E nós fazemos isso sem precisar da bebida. As pessoas que se drogam com barbitúricos, remédios lícitos e as drogas ilícitas, acontece a mesma coisa. Eles também veem os espíritos. É por isso que muitos deles, quando voltam de lá, voltam contando histórias fantásticas de voos, de vistos, de bichos, de perseguições, histórias mirabolantes. Mas é tudo realidade, ele viveu aquilo ali. Então, o médium é uma coisa diferenciada, porque é uma pessoa que ele sabe que todo mundo tem mediunidade, só que ele precisa ter cuidado, porque quando a gente botou essa palavra escolha, não fui nem eu que escolhi. Isso aqui foi uns slides da nossa irmã Sueli Caldas Chuba, que eu adaptei para que a gente pudesse conversar hoje aqui. E nele ela diz que essa palavra escolho é dificuldade, é obstáculo, ou seja, as dificuldades, os obstáculos, perigos e riscos. Por que que eu fico enfatizando isso? Porque muita gente se arvora à mediunidade, ou seja, se arvora em ter espíritos próximos e não sabe quais são os espíritos que estão próximos a ele. Não sabe. Ele não tem nem noção. Olha, ele dá passe, ele faz cura, faz. Está tudo na Bíblia dizendo. E eles vão fazer prodígios. Mas para enganar até os eleitos. Porque nós não buscamos a casa espírita por conta da resolução de um passe. O que é que adianta eu tirar, lavar a pessoa e jogar o lixo de novo dentro? Porque se eu não mudar a forma de pensar da pessoa, ela vai continuar do mesmo jeito. Por isso que a mediunidade, ela traz perigos. Perigos que eu posso pegar espíritos que se servem de mim e que me façam ao ridículo chegar. Mas é muito difícil, porque tem fatores que são determinantes, eu gosto de dizer que são determinantes, e eles são padrões. Eu não posso nem citar alguns, porque a gente cai no risco de magoar pessoas. Mas tem coisas que são padrão, todos eles fazem igual. É engraçado que os espíritos falam, explicam, os espíritos superiores, explicam isso, os médios sabem, mas tudo faz igualzinho. E aí quando eles veem, ele arruma um jeito de explicar. Não, olha, mas esse meu jeito aqui que eu estou fazendo, eu estou padronizando, porque aí fica todo mundo igualzinho. E a gente tem que ter cuidado, porque toda unanimidade é burra. Por isso que Kardec, vocês vão ver no nosso estudo, a gente vai, eles vão começar. No capítulo esse que nós estamos estudando, 18, do Livro dos Médiuns, o codificador expõe os perigos e inconvenientes da mediunidade e em vários outros pontos da obra adverte também quanto aos escolhos, ou seja, quanto às dificuldades, os perigos, os inconvenientes, isto é, aos riscos, as dificuldades que podem surgir da prática mediúnica. Na prática, quer dizer, quando você está envolvido na tarefa já. Porque o que vai dar o dial, eu gosto de chamar de dial, porque eu não sei se vocês já viram falar daqueles botõezinhos que a gente aumenta e baixa o volume do carro. Vocês já pegaram algum aparelho de som que ele aumenta sozinho? Lá no centro tem um, ele é obsidiado. Ele está tocando a música, daqui a pouco ele começa a tocar alto, ele só baixa, ele baixa demais. Ele é obsidiado. E veja, aí tem o dial é aquele ali que você regula. E tem o dial também que você regula a estação.
Lembra da estação? Sim. Aí você bota a estação FM a 99, a 104 e vai escolhendo a que quer, não é isso? Veja, esse dial está na mão do médium. Quem é e com quem ele vai sintonizar? Uma coisa que é predominante é o seu fator moral. Se ele for imoral, porque é ser imoral? É a pessoa que sabe as leis, estudou a doutrina, mas faz errado. Esse é imoral. Mas existe um, que é o que está mais recheado o movimento espírita, são dos amorais. Por que amorais? Não são imorais. Porque eles desconhecem a lei. Eles não estudam. E por não estudarem, aí eles saem tudo assim, ó. Um vai na frente, meio doido, né? Por aqui, aí corre tudinho atrás. Por aqui, aí vai tudinho atrás. E fazendo as besteiras. E a gente está recheado isso no movimento espírita, mas de uma grandiosidade. Uns levantam bandeiras, falando sobre assuntos mirabolantes. Né? Outro dia tinha uma pessoa dizendo para mim, não, você lê esse artigo aqui, aí mandou para mim um artigo falando sobre os OVNIs, sobre não sei o que, os extraterrestres, não sei o que. Eu digo, olha, isso aí, você está chegando ao momento exato que eu cheguei em 1980, quando eu era um meninão. Em 80 eu era um meninão na doutrina espírita. Mas agora eu amadureci, eu encontrei a doutrina espírita, ela me modificou, ela me fez entender tudo. Então eu estudei a doutrina espírita, eu saí desse insight, que isso é o início. Aí ele ficou assim, me ator, não, mas eu vou lhe mandar mais outras matérias, porque a mulher fala baseada em dados científicos. Aí eu grifei todas as coisas que ela falou a respeito de dados científicos, são assim, e que fulano de tal diz. Fulano de tal diz não quer ciência, não. Ciência é a repetição. A coisa acontece, é assim. Quer ver uma coisa que é a repetição, que o pessoal ficou com muita raiva da gente quando a gente leva o assunto sobre a doença como caminho. Todo mundo que tem raiva, eu sou bem enfático, Cristiano, mas gosta de aliviar. Todo mundo que tem raiva, ódio e rancor, ela tem pedra no rins. Isso é uma regra. Ou seja, nós somos pessoas que gostamos de repetir as atitudes dos outros para ficarmos iguais. Michael Jackson, lembra? Não fica parecendo um bocado de doido, tudo igual fazendo. É aquilo ali que ele quer falar. É um doido fazendo e um bocado de maluco repetindo. Porque acha bonito. Olha, não sei da época de vocês. Eu saía com minha calça jeans e minha mãe se tivesse um furinho. Você lembra de traça? Não faz um furinho bem miúdo, mamãe, tira essa calça. Tem um furo de traça, né? Mamãe, tire! Você não vai passar vergonha com essa calça na rua. Menino, hoje os meninos é cada buraco na calça. E ele abriu perguntando, ele se machucou muito quando caiu. Porque para rasgar a calça desse jeito, veja, são modas e que vão nos levando eu chamo de projeto de estupidez coletiva. Divaldo chamou assim também e foi executado. Está gravando, né? É minha vez. Divaldo foi daquela e eu sou dessa. Porque a pessoa não entende que está mergulhando num coletivo de desequilíbrio. E vai tudo junto. Então a mediunidade é uma coisa que ele está dizendo. Entretanto, são poucos que atenderam para os cuidados necessários. Veja, a esse exercício. Seja porque imaginam que tais riscos não existem e são perigosíssimos. Porque tem gente pegando obsessor para guia e trazendo o obsessor guia dele para dentro do centro para guiar todo mundo. Você quer ver uma coisa que acontece muito? Olha, eu vou mostrar aqueles indícios. Sabe qual é o indício muito forte? É quando o espírito quer dirigir a reunião mediúnica. O dirigente fica calado e diz, espera aí, agora vai chegar um espírito ali, vai falar isso, agora vá buscar fulano de tal. Peraí, o espírito é que vai dirigir a reunião? Será que não tem nenhum médium na casa que possa dirigir a reunião? Tem que ser um espírito. Sim? E o que é que o espírito sabe? Olha, eu fico com raiva quando eu falo isso. O que é que o espírito sabe mais do que a gente? Inaldo, você está querendo dizer que sabemos mais? Sabemos, a gente é que tem livros. Ele não tem não. Ou vocês esquecem que não existem espíritas do outro lado. Não tem. Os livros estão aqui. Kardec trouxe em 1857.
E nós estamos estudando agora, então não tem espírito desencarnado que conhece. Os que estão do outro lado que conhecem é Gabriel Delany, Aksakoff, os grandes estudiosos que estudaram, mergulharam, o Kardec que está do outro lado. Qual foi a última mensagem que você viu um médico psicografando Kardec? Não tem, gente. Veja, porque o dial, lembra que eu falei no começo? Ele está na mão daquele que ainda é imoral. Porque sintonizou. Eu já cheguei em casa espírita e os médios diziam: olha, André Luiz, Guilherme Menezes, Nina Aroeira, todos os espíritos superiores, todos estão por aqui. Um para lá, outro para cá. Passando mensagem junto com a gente. Eu digo: eles não têm o que fazer, não. A outra veio me contar que ela lavava roupa e a Alta de Souza ficava do lado dela. Olha, um espírito que coordena a campanha nacional da fraternidade no Brasil todo. Parava os trabalhos e vinha lavar roupa com a mulher. Na cabeça de quem cabe isso, gente? Por isso que ele disse: não existe o que não é difícil manter um intercâmbio com o plano espiritual, já que os espíritos se comunicam espontaneamente. Por isso que muita gente agora, hoje, vamos receber uma mensagem do nosso irmão fulano de tal. Tem centro espírita que faz isso. Convoca todos os trabalhadores, porque no dia tal, o espírito tal vai vir dar uma mensagem. Como é que ele sabe que o espírito vem? Ele combinou, foi? O médium combinou, é exclusivo. Espírito exclusivo de médium é obsessor. Passou um WhatsApp. Não existe isso. Um espírito não se comunica só com uma pessoa. Como é que a gente faz esse teste? É a coisa mais fácil. Vamos ver, tem aqui a nossa irmã Fabiana. Então, os três são médiums da casa. Então, quando eu quero uma orientação de um mentor espiritual da casa, eu peço a ele, na frente dos três, e diga a ele: deu a mensagem que comece por essa, passe por essa e termine naquele. Esse aqui vai receber 3 linhas da mensagem, a outra mais 2 e ele vai junto com as 3. Quando eu juntar as 6 linhas, as 9, tem a mensagem do Espírito. Ele mandou metade aqui, metade ali, metade ali. Ou não, eu peço a ele: esta semana você manda por essa. Na próxima semana você manda por ela, outra parte. E na outra semana pelo outro. E o senhor vai continuar de onde essa parou, viu? Porque o Espírito é um só. Então, quando a gente elimina as possibilidades de estarmos sendo assistidos por espíritos brincalhões, a gente começa a crescer. A gente sai do imoral, do amoral, para o moralizado. Seja porque não vão dar valor ao estudo, preferindo deixar-se guiar por guias à tarefa de orientá-los. Muitas casas espíritas nós já tivemos a oportunidade de vir, que elas quebraram mesmo. Inclusive nós estamos com a 4ª casa já fechada, viu gente? Casa espírita fechada, por causa de não estudar. Forma aquele grupo coeso, bonito, lindo e maravilhoso. Aí o grupo vai envelhecendo, morreu. Cadê a casa? Quem é que vai continuar a casa? Não tem ninguém não. Sim, e cadê os jovens? Cadê as crianças? Cadê as... Não, a nossa casa aqui... O menino faz muita zoada. É o médium que não gosta de criança. E ele diz que os espíritos não querem que faça evangelização. É ele que não gosta. É um psiquiatra. Não é isso? Aí ele diz: esse tipo de pensamento e de conduta tem ocasionado sérios problemas, especialmente aos médios e integrantes de grupos mediúnicos que acabam por influir negativamente no próprio movimento espírita. Porque o sujeito começa a criar coisas, e não sabe que esse bicho estava funcionando. Ele está. Mais para cá, eu vou só passar pelo fio. Ficou ruim aqui, minha barriga aparece ali. É a musculatura. Não, pode deixar, tem problema não, tá outro. O ar? Não, o movimento espírita, visto que disseminam a confusão. Geralmente eles se reúnem para antagonizar o movimento espírita em si.
organizado, laborioso. Tá? Não, o nosso movimento é diferente. Né? Inclusive, eles são tão rápidos que até Evangelho segundo o Espiritismo já fizeram um novo. Ninguém sabe disso, né? Mas existe. Já tem o Evangelho segundo o Espiritismo de outra equipe aí, dizendo que esse de Kardec está ultrapassado. É sério. Para vocês verem, vejam. E o sujeito começa a psicografar, fazer mensagem e vai pegando aquelas mensagens mirabolantes. Ninguém se senta para ler. Ninguém se senta para ler. Para analisar profundamente. Então ele diz, a ausência de que ele diz, nas práticas, tinha tudo isso expressando a ausência de estudo. Porque se fizesse um estudo básico da doutrina espírita, iria verificar que as informações trazidas na própria mensagem destoam. Certa feita eu recebi uma mensagem, a pessoa estava distribuindo na fila do passe. Quando eu peguei a mensagem, a mensagem não tinha de onde tinha tirado, extraído, nem o médium, nem o espírito. Tinha só a mensagem. Liguei, mandei a pessoa parar, vem cá, recolha todo mundo a mensagem. Aí chamei ele na sala, senta aqui comigo, quem foi que deu isso? Não, rapaz, é porque eu faço uma reunião lá em casa. Faz uma reunião em casa, recebi o mentor, e o mentor fazia o seguinte, psicografava a mensagem por ele. A mensagem dizia o seguinte, que isso em 85, a mensagem dizia o seguinte, que o movimento de mudança do planeta estava acontecendo e que as pessoas se preparassem. Aí pegou um trecho do Evangelho que fala, pegou um trecho do Livro dos Espíritos e lançou para pegar a credibilidade e depois entrou. E aí faremos a relação de todos aqueles que estão propensos a não permanecer aqui na Terra. Aí entrava homossexual, negros, ele fez a relação, fumantes, alcoólatras. Quer dizer, a relação que dava na cabeça dele. E quem lia aquilo ali, no começo, asseverava com a doutrina, mas depois morreu. Acabou-se. Não tinha nada. Então, totalmente, mesmo uma leitura distorcida dos ensinamentos doutrinários, na qual se mesclam o personalismo do médium, que geralmente ele quer implantar as suas diretrizes, a vaidade e a precipitação. Isso olha, mensagem, a nossa irmã, que psicografou um livro sobre mediunidade, o nome dela passou 12 anos com o livro guardado. Um dos melhores livros sobre mediunidade, Ivone do Amaral Pereira. Ele psicografou o livro, quando perguntou ao mentor dela, e agora está na hora de publicar? Ela disse, não, guarda o livro. Guarda o livro. Ela guardou 30 anos o livro guardado. Quando ela disse agora, e o livro? Eles pegam o livro, pegou, se leva para o quintal. Ela levou, despôs no chão, botou, agora toca fogo. Não, mas aconteceu a mesma coisa com o Divaldo. E vai escrever de novo. Um baú. Agora você está pronta para psicografar o que você já psicografou, com a ideia que você tem, agora nós vamos dar a ideia certa. Você sabe o caminho, não sabe sei. Agora vai ditar de outra maneira o livro. E é a beleza do livro que fez sobre a mediunidade dela. Pula. Vejamos, Allan Kardec destaca os escolhos da mediunidade, inconvenientes e perigos. No capítulo relacionado acima, o codificador existe os riscos de se tentar o exercício da faculdade mediúnica em pessoas que têm algum tipo de transtorno mental e nas crianças. Há pessoas que têm transtornos de comportamento e você acha que é mediunidade. É imprescindível impedir que essas pessoas cheguem à sala mediúnica. Elas podem estudar. A pessoa está com depressão, não pode desenvolver mediunidade. Por que ela não pode? Porque ela está mentalmente fragilizada. A pessoa está fazendo um tratamento psicológico. Quer ver outra coisa? A pessoa assíduo. Quer ver uma coisa que eu acho muito engraçada? Você chega na casa espírita, faça a relação dos médios da casa, aplica o passe e manda eles escreverem o remédio que eles tomam controlado. Todos, vou repetir, viu? Que tomarem remédio controlado, para de aplicar passe. Porque o remédio que ele toma controlado, ele passa para as pessoas. Não passa.
E tem gente que esconde, aí os espíritos vêm e dizem, fulano toma. Eles explicam, não pode. Você está transmitindo a medicação. O fumante também, não. Tudo, o fumante é a mesma coisa. Aí o outro ainda diz, não, mas eu deixo de meio-dia, eu paro de fumar para dois, eu fico capaz. Para vocês terem ideia, é por isso que eu estou falando essas coisas, para a pessoa dizer assim, mas não, tentou mediunidade, é acochado, é aperto, é porta estreita. Que eu só, a não ser que você queira fazer de qualquer jeito. Aí você sai da casa espírita e vai para qualquer lugar. Que eu acho que nenhum desses lugares merece isso. Por isso que as pessoas saem da casa espírita e vai montar. A Milton dizia muito assim, olha, dá um bocado de carvão a ele, umas pedrinhas, manda ele fazer o inferno dele no outro canto. É porque o sujeito só sendo satanás mesmo. Porque querer inventar e trazer coisa, o cara fuma, bebe, o cara é mentiroso, o cara é brincalhão, o cara é tudo que não presta. Tudo que está ali, rodeado da confusão, tudo dele é confusão. Aí ele é o médium agora central da casa, não pode ser assim. Tem que estar, veja, pauteado na moral, no equilíbrio. Aí ele diz assim, as crianças, assinala logo, de início, que a faculdade mediúnica não é uma patologia mental. Não tem nada a ver com o campo mental. Mediunidade é como, lembra que eu falei, é como ouvir, falar, sentir o toque, ver, é a mesma coisa. Só que é uma percepção ampliada, sensorial. As pessoas que são médiuns, elas percebem, olha a palavra que o Kardec usa no capítulo, percebem em algum grau a interferência dos espíritos. Então é preciso que você, essa patologia não é mental, mas que pode ser considerada um estado anômalo, ou seja, anormal. Aqui no sentido de fora do padrão normal do cérebro. Porque vocês terem ideia, um médium quando está em efeito de transe, ele parece que está tendo um ataque epilético, se fizer um eletroencefalograma ali. Porque vocês têm noção que é uma mente entrando em contato com outra e interferindo, ele fica em êxtase. Quando termina a comunicação, muitos deles nem percebem o que aconteceu. Os médiuns que são mais, a gente poderia dizer, indisciplinados, eu amo ele, eu adoro os médiuns indisciplinados, para discipliná-los, para mostrar a eles como é que pode acontecer a coisa no consciente. Porque hoje, o que mais se respalda para se fazer besteira é dizer que é médium inconsciente. Aí daqui a pouco está dançando, passando o perfumezinho. Ah, não sou eu não, os espíritos, eu não sei não o que é que ele fala não. Mas ele falou pela boca de quem? Pela minha. E olha, uma coisa que todo mundo tem errado quando eu explico, o que é consciente, semiconsciente e inconsciente. E a primeira coisa que eu digo é que nos três, o médium tem consciência. E na hora que ele tem consciência na consciente, na semi e na inconsciente tem. Só que uma ele lembra, a outra ele lembra mais ou menos, e na última ele não lembra nada. Poxa, gente, e como é que ele tem consciência? Durante a comunicação ele tem consciência do que está fazendo. Só que o médium coaduna com o mesmo pensamento do espírito. Ele pensa do mesmo jeito, aí por isso que dança, passa perfume, porque ele gosta de uma fazemazinha. Então todas essas artimanhas são dadas pelos espíritos. Mas aí é quando eu vou dizer, que nível de espírito você está em contato? Que nível? Eu não sei. Aí a gente inventa aquele ditado popular antigo, lembra? Diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Eu estava pensando, sabe, Naldo? Eu estava conversando com uma amiga minha que ela dizia que para a pessoa sentir a entidade, aí eu dizia para ela que mesmo a entidade não tem certa evolução, ou se for um espírito zombeteiro ou alguma coisa, mas a pessoa consegue identificar a energia. Com certeza. Mas outras pessoas disse que não, que ele pode, mesmo não sendo uma entidade assim de atrasada, mas poderia
ele poderia também falsificar a energia. Eu disse, não. Não, falsificar a energia não consegue não. Mas ele pode ter com palavras, né? Não tem pessoas que têm na língua um suave, doce deleite, de enganar todas as pessoas. O labiador, né? Mas é um mentiroso, não é isso? Aí veja o que ele diz. Portanto, a prática mediúnica para aqueles que apresentam distúrbios mentais seria uma sobrecarga psíquica. Não é interessante. Por isso que as crianças não podem, porque ainda não estão com um modelo biológico apropriado dentro dos padrões de equilíbrio. Ah, mas tem crianças que estão, então essas podem. E não, você está dizendo que não pode. Não pode, para quem não tem equilíbrio. Mas você conversa com crianças que têm 9, 10, 11, 12 anos, e são crianças equilibradas, crianças boas, crianças éticas, crianças que não vivem com perturbação, são crianças diferenciadas. São espíritos que já são evoluídos. Eles já estão num patamar que eles podem ser, sim, se apresentarem em qualquer rudimento de mediunidade, eu apresento a mesa mediúnica e não tem problema nenhum. E não vou ter distúrbio nenhum mental dessa criança, porque ela já tem um patamar evolutivo. É diferente. Eu pego uma criança que esporadicamente fala algumas coisas, ou que repete o que os outros falam. Eu não sei se você já viu um menino na internet que todo mundo fica mostrando, né? É todo cortado. Aquilo não é dele. Aquilo preparam ele para ele dizer aquelas coisas. Aí você, é uma criança índio? Não, não é uma criança índio. Uma criança índio, você começa o vídeo e ele fala com as suas próprias palavras tudo aquilo que a gente gostaria de ouvir de profundidade, com sabedoria. Isso é uma criança índio. É uma criança que olha no olho da pessoa. Você vê que ela não está olhando num spotzinho onde está escrito as coisas para ele ler. Então a gente tem que ter cuidado, que é uma criança índigo, é uma criança que já tem uma condição, um espírito que reencarnou, e já tem uma condição, já tem um preparo, é outra coisa. Mas ele diz aqui, esses distúrbios mentais seria uma sobrecarga psíquica e agravaria mais ainda as limitações existentes. Ao invés de você estar ajudando a pessoa, você está prejudicando. Em relação às crianças mesmo, que a faculdade se apresentem espontaneamente, aí é a nossa irmã, essa é a opinião dela, ela diz, deve-se evitar o seu exercício, o exercício da mediunidade, pois, como é óbvio, elas não têm condições de atender ou de entender a responsabilidade inerente ao intercâmbio com os espíritos. A criança ainda não tem, mas tem meninos, tem meninas, que são altamente, eu conheço uns 2 ou 3, que tem um equilíbrio, são centrados, e tem o quê? 12, 13 anos de idade. E são centrados. Meninos que não têm aquela, não gostam de conversar com outras crianças, nem da idade dele. Sempre são meninos totalmente diferenciados. Por isso que eu estou dizendo, é entre, vamos dizer, de 1000 crianças você encontra um. É muito difícil você encontrar. Tá? Por isso que ele diz, por quê? Porque esse intercâmbio precede de uma responsabilidade. Que é, geralmente, olha, adulto fica podre, mas não envelhece. Tem tanto adulto assim. Você pega a mesa mediúnica, leva para a mesa mediúnica e ele, se você deixar, ele descampera para os desequilíbrios de comportamento. Eu conheço uma que ela participava de reunião mediúnica, os espíritos se comunicavam através dela, e em certo momento, uma insistência de espírito suicida, ela se matou. Só porque a insistência de espíritos que tinham se matado, de se comunicar por ela, fizeram dela lembrar a época em que ela foi suicida. Ah, então é por isso, porque só recebe o espírito suicida quem já foi. Tem que ter sintonia, lembra o diálogo? Só é e recebe o espírito ruim, perverso, quem já foi ruim e perverso. Porque tem sintonia. Pode não fazer mais. Mas pode, veja, olha, a preocupação é essa, vai entrar nela agora, a obsessão. Porque pode pegar o médium fragilizado e fazer ele retomar aquele ponto em que ele já superou. Pode acontecer? Pode. Por isso que o exercício da mediunidade é muito perigoso. Por isso que eu digo, há perigos inconvenientes. A pessoa está lá equilibrada, casada, toda responsável na mesa mediúnica, tudo bonitinho. Está lá 20 anos casada já, os filhos, na casa espírita moralizada, tudo tranquilo. Aí vem uma tal de prova. A prova dela. Aí vem transferido
do quartel dos quintos dos infernos, aquele gato lindo, cara lindo, entra no centro. Menino, quando bate de frente com ela, que ela olha para ela e olha para ele, é a prova. Ela está casada e tem que superar aquela prova. Quando ela olha para o sujeito, treme até o perispírito. E ela diz, misericórdia, o que é esse? Não, eu sou um rapaz que foi transferido, seu fulano trouxe ele para cá, médio antigo na casa não sei de onde, Jaraguá. Aí traz o sujeito, entra na reunião mediúnica de frente para a mulher. E ela agora vai receber o espírito e ele doutrinar. Aí quando recebe um espírito apaixonado, e ele tem que doutrinar aquele espírito apaixonado através dela. E aí começa a estreitar os laços, o marido não vem para a reunião, quem mora na mesma direção da casa dela é ele, vai dar uma carona a ela agora. Entenderam o que é prova? 20 anos casada, na casa espírita ali, ó, firme e forte. Mas vão dar isso aqui, ó, a obsessão. É um processo que se instala exatamente onde a porta, a brecha. A luz está lá fora, a casa pode estar na escuridão. Mas se fizer um furo na janela, o que acontece? Acaba com a escuridão, né? A luz entra. Agora vocês imaginem o inverso. A escuridão só quer uma brecha para entrar. É por isso que a gente tem que ter muita cautela com a questão mediúnica, porque ela está no patamar do psique. E você pode, porque um dos pontos fundamentais da mediunidade é o autoconhecimento. O médium precisa se conhecer. Ele precisa tanto se conhecer que ele precisa que o dirigente conheça ele. Eles sejam íntimos. Olha, por isso que a sessão mediúnica são de pessoas que se amam, que se fraternalmente se aproximaram e tem uma relação estreita de respeito, de carinho, de atenção, para que o outro, quando der aquele primeiro deslize, o outro chegue perto, fulano, está tão bonitinho, o que é? Vem cá, tu vai dizer uma coisa? Aí chama no canto. Eu digo que nossa casa passou por isso por diversas vezes. O médico começa a ver e vem cá. Que o médico lá que se apaixonou pela minha ex-esposa, não é Cristiana? Apaixonou-se por ela. E quando eu chamei ele, vem cá, preciso conversar com você. E ele disse, o que é? Ele está passando isso com você. Ai, meu Deus, queria se afastar do centro. Não. Isso é prova. É natural. Isso acontece. Precisa a gente estar atento, ter horas de caridade, de equilíbrio para harmonizar o outro. Agora daí vocês imaginem, se não olha, se deixa a coisa acontecer, o que é que vai acontecer aí? A obsessão. Kardec afirma no capítulo 18, também lá, 13, no livro dos médiuns, ser a obsessão o maior risco e a dificuldade que os médiuns enfrentam na prática mediúnica. Uma das mais frequentes. Olha, frequentes. Por que, gente? Porque os espíritos, eles estão como uma... Você sabe aquele povo que faz exame de sangue? Que fica olhando para ver se tem uma bactéria para identificar? São eles, minuciosamente olhando a nossa vida. Por isso, quando a gente participa de reunião mediúnica, a sua vida íntima, não estou falando da vida sua não, é a vida íntima. Ela fica devassada aos espíritos, aberta como um leque assim, para eles dizerem o que eles quiserem na reunião mediúnica. Tinha uma entidade espiritual que nós passamos mais ou menos uns 5 anos com ela. Ela sempre vinha, ia sendo recebida, amparada, doutrinada, e sempre aquele retorno. E essa entidade espiritual, quando estava terminando a reunião, que era o momento que ele chegava, fazia a sua comunicação, a gente doutrinava ele, e aí ele tinha aquele diálogo com os trabalhadores, e ele dizia assim no final, eu, esta semana, vou com você. Ia passar a semana com você. Vocês têm noção do que é isso? A pessoa fica preocupada, porque você tem certeza que um obsessor da reunião tem certeza que o obsessor vai estar com você a semana toda. E vocês sabem que era o mais bonito disso.
é que a pessoa durante a semana esquecia. Aí empurrava o pé na jaca para fazer besteira. Aí quando chegava no centro, todo se arvorando de bonzinho, o obsessor chegava e retocava com educação. Não jogava na cara não. Ele retocava você com educação. Ele dizia as coisas que você precisava ouvir sem os outros saberem o que é que você tinha feito. Quer dizer, ao invés de ele estar sendo doutrinado, ele estava nos ajudando na doutrinação. Em razão do estágio evolutivo da humanidade, pode dizer-se que no âmbito geral, todos somos ainda vulneráveis. Então esse médio que apresenta-se dizendo que é invulnerável, que é a cocada de coco da praia, não é não. Porque ele diz, todos somos ainda vulneráveis às influências negativas. Porque nós oscilamos ainda nos nossos pensamentos, palavras e atos. Oscilamos. Que podem levar o indivíduo a condutas viciosas e permanência em patamar mental e espiritual inferior. É o famoso arrastamento. Pega o sujeito e puxa. Porque ele só queria um ganchinho para puxar você. E você dá. É aquela palavra maldita, é aquele pensamento equivocado, é aquela ação que você não deveria fazer. Ele puxa você e diz, pronto, esse aqui eu peguei. E aí você não tem como sair. Tem não? Tem. Prece, vigiar, orar e ter respeito consigo mesmo. Tá certo? É a primeira coisa que você tem que fazer. Menos atenção a gente der, melhor, gente. Menos atenção possível de olhar em qualquer coisa. Por que essa coisa acontece? Porque você está em sintonia com ele. É preciso que você se desvincule. E para você se desvincular só tem uma maneira. É mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança de atitude. E o respeito para consigo mesmo é o médium chegar para o seu dirigente e dizer, eu estou sofrendo interferência. Isso é dignidade, isso é equilíbrio. E aí o dirigente não vai simplesmente afastá-lo da reunião, não. Vai tirá-lo da mesa mediúnica, mas vai pô-lo aonde? No tratamento. E põe ele em uma reunião de assistência a espíritos necessitados. Deixa ele lá. Depois de terminar o tratamento com ele, ele volta para a reunião mediúnica de novo. Mas ele tem que ser honesto, porque espíritos que vão entrar na influência negativa, você leva um arrastamento e não diz nada. E ainda vou dizer mais, sem medo de errar. Médiuns que na inconsistência da sua mediunidade vão fazer tratamento em outra casa, mas não diz na casa que ele trabalha. Bota o nome dele em outra casa para fazer. Porque ele diz assim, se eu disser aqui, vão me tirar o trabalho. E é para sair do trabalho dele. Isso é fácil. Diga. Isso é orgulho, né? É. A gente vai chegar nele. Que são as grandes chagas da humanidade e que pega justamente o médium e os trabalhadores. O indivíduo a conduta viciosa permanente para mental espiritual inferior. Até que se conscientize da necessidade da sua transformação moral. Então, não é ruim não, muda lá o 2 agora. O codificador esclarece que diante do perigo da obsessão, ocorre um questionamento se não é lastimável ser-se médium. Será que não é lastimável ser médium? Mas todo mundo é, não tem por onde correr. Porque é o seguinte, este estágio da humanidade é o estágio de intercambiar, sairmos do material e irmos para o espiritual. E esse momento é o encontro da criatura com ela mesma, ela não gosta do que está vendo, ela entra em depressão, ela se suicida, depois volta de novo. Aí ela vai se mata de novo, volta de novo. Sabe aquela coisa, se a gente juntasse as encarnações de uma pessoa, aí depois ela começa a sofrer, porque ela mesmo não se perdoa. Aí ela vai entrar numa encarnação em que vai ter apoio dos familiares, aquela pessoa difícil, e se levanta de novo, e vai, condessa, aí volta ao efeito mediúnico. Na mediunidade vai auxiliando os outros, vai amparando aqueles que ele prejudicou no passado.
e vai se restabelecendo. Por isso que ele diz lá, será que não é lastimável a posição do médium nessa questão 244? Vocês vão ver lá, como também inconveniente das comunicações dos espíritos. Porque há médiuns que a gente chama assim ostensivos, já viu esse? Ele recebe o espírito em qualquer canto. Ele chegar no local, tiver uma discussão, ele daqui a pouco está incorporado, está recebendo espírito. O que é isso? O homem não tem controle e a menina não sabe o que fazer, a família não sabe o que. Não é nada demais, gente. É isso aí. As manifestações vão acontecer, porque os espíritos sabem que podem se aproximar. Para vocês terem ideia, o aproximar é tão forte que é como se eu estivesse falando a vocês do imã e da limalha de ferro. Não é assim que faz? Cola, né? E já viu para tirar como é difícil? Pronto. O que é que a gente precisa fazer? Pegar esse imã e virar ao contrário. Viu como ele repulsa? Dá o contrário, empurra. Você não consegue encostar o imã com as polaridades inversas, né? Só a mesma. Quando é a mesma cola, mas quando é a inversa deles, se separam. Então, o que é que você vai ter que criar? Criar esse campo mental. Por isso que a gente nasce na estrutura de nascer, morrer, renascer, progredir, para que a gente saia da ignorância, entre num processo de equilíbrio íntimo, que não vai depender de, eu não dependo de Fabiana, Fabiana não depende de mim, não depende de Cristiano, não depende de mim mesmo. Eu sou autossuficiente. Por isso que a gente tem que acabar com essas dependências. Por isso, graças a Deus, as reencarnações nos aproximam, daqui a pouco separam. Aí você, esses amores que a gente tem, eu não vou largar nunca, vai menino, um dia vai soltar o pé de chulé, vai deixar o outro seguir. Ama tanto que depois liberta. E aí o outro vai ensinar outros a amar também. E você sai para o outro lado para ensinar outros a amar também. E depois se reencontram. E quando se reencontram, o amor já é outro, sublime. Lembra? Pega o livro, leva para o quintal, toca fogo. Com tudo que você aprendeu, agora você vai escrever toda a sua história de novo. São as reencarnações, novas oportunidades para você sublimar. À medida em que a gente vai, argumenta então que os espíritos não são uma criação dos médiuns, não são. Né? Os médiuns criaram isso. Ou os espíritas, que estes não provocam as manifestações daqueles. Ou seja, não são os espíritos, não somos espíritas, né? E nem os espíritos que criaram os médios, nem os médios que criaram os espíritos. Como eu falei, o imã e a limalha de ferro. O que é que aconteceu aí? É apenas uma aproximação por vibração. Um aproxima-se do outro. É uma condição que nós, olha, é tão engraçado que quando a gente vai remontar o que eu falei agora sobre o imã, onde é que nós aprendemos isso? Como foi que o fator de atração e repulsão chegou em nós? No mineral, gente. Diga. Olha, médico que senta numa mesa de obsessão, que recebe 50 espíritos, um minuto, médico sai um, então sai um. Isso é normal. Não, não é normal. Primeiro ele está em desequilíbrio, né? Ele está em desequilíbrio. Porque, veja, nós temos um quanto de energia. E o fator mediúnico, nós cansamos. Existe uma fadiga orgânica mesmo. E só é recuperada com o sono. E com outra coisa chamada comida. É por isso que os médios é tudo gordinho. Mas é preciso que ele entenda que não é para matar a vontade de comer, tem que descansar. Você terminou um trabalho mediúnico, não é? Medianímico, que é o passe, muitas vezes é medianímico. Existe uma parte dos espíritos e uma parte do médium. E isso vai desprender energia. Ele debilita. Ele vai ficar fraco. Ele precisa dormir para recompor. E para isso, veja que engraçado. Quem vai fazer isso é o corpo, é a bateria. Quem precisa sair? Sai o espírito. O espírito sai do corpo, que é o sono, e o corpo vai se revitalizar. Ele vai buscar no prana da energia do universo pouquíssimo das coisas que você comeu. Por isso que comer não é assim tão... Por isso que é bom comer bem, não comer muito, né? Porque você come bem
você traz as energias necessárias para o organismo e ao mesmo tempo o organismo vai se recuperar buscando energia que a gente chama do fluido cósmico universal. É onde a gente vê o prana, que os indianos falam do prana, que é a energia que a gente, quando respira, ele entra pelos poros, ele penetra na gente. Quanto mais vibração boa, de equilíbrio, de harmonia você tiver, os espíritos fazem muito isso quando eles vão para as matas, quando eles vão para os oceanos, para os mares, para as florestas, pegar esse prana, que é a energia de Deus, que é o fluido cósmico universal. Mas isso é outra coisa. Ocorre exatamente o contrário. Assim, a influência que exercem na vida dos encarnados é constante. Gente, olha, a vida, a influência deles é constante em nossa vida, conforme a questão 459 do Espírito. Até quando os Espíritos interferem em nossas vidas? Responde os Espíritos, muito mais do que vocês imaginam. De ordem, são eles que vos dirigem. A responsabilidade e o risco da mediunidade. Vamos entrar agora mais numa parte mais pesada, né? Pode continuar. E uma coisa, quando a gente está se quieta no canto e de repente a gente escuta uma voz chamando o teu nome e até mesmo a gente confunde sendo pessoas que são desencarnadas. É a mente ou é o... É o medianímico que eu chamo. Porque, veja, ele assoma um som qualquer que tenha no ambiente, modula esse som, que ele chega ao seu ouvido como seu nome. Exato. Pode ser o toque de um sino, pode ser uma rádio ligada, pode ser um estática, uma buzina de um carro, não é? Pode ser a buzina do carro. Maria! Gente, foi isso. Não, foi o carro que buzinou, o espírito aproveitou o som que vinha na sua direção, modulou aquele som, até uma pessoa conversando com outra no outro ambiente, ele pode pegar aquele som, modular e chegar ao seu ouvido, como chamando você. Porque assim, às vezes é tão real que a pessoa até responde quando escuta. Isso. Por isso que o que a gente pensa que é irreal é mais real do que aquilo que vocês acham que é real. O que é real é transitório. Tudo isso vai se acabar. Mas o que pra gente é irreal são as coisas que mais nos movem no mundo espiritual. Não é? Essa interação com o mundo dos espíritos, Kardec deixa bem claro que esse contato com o mundo espiritual ele é necessário porque nós precisamos nos espiritualizar. E eles estão como quem afrontando a gente com obsessão. Eu acho linda a obsessão. Por conta disso. O obsessor não vai conseguir o que ele quer. Já pensou o obsessor? Você sabe que é a coisa mais deliciosa que o obsessor diz? Eu quero matar ele. Já ouviu isso na realidade? Eu acho que é engraçado. Matar o quê? E fora a apelação. Ele vai matar o quê? No máximo o corpo. O corpo cai e ele vai continuar vivo. Só que melhor. Eu digo muitas vezes ao obsessor, não larga de ser besta. Se tu matar ele, tu vai se prejudicar, porque tu vai ter culpa. E ele não vai progredir. Tu está ajudando o infeliz. Tu quer prejudicar ele? Quero. Ama. Já viu uma pessoa quando ama o outro? O menino sai, mamãe, vixe Maria, mas é melosa, que negócio, não é? As mães reclamam, porque ama e o menino não quer. É aquela coisa, mamãe, estou pagando mico, né? Por quê? Porque é amor, aquela coisa de cuidado, de estar junto, de aproximar. Então, vamos correr. Segunda regra geral, ressaltada por Kardec, o médium que olha, o que tu me perguntasse, olha lá, vê, que recebe má comunicações de psicografias e psicofonias, está sob a influência de espíritos inferiores. Espírito superior, ele quando manda uma mensagem, eu vou contar só um fato que vocês vão entender. Chico Xavier, certa feita, estava em êxtase, naquele dia que ele estava assim, sob a forte luz das coisas boas. E ele psicografou uma mensagem. Quando ele terminou, ele parou, ficou assim, em ressalto, assim o nome que me veio ou não? Aí Emmanuel apareceu para ele e disse, Chico, por que você não assina? Aí ele disse, por que o nome? Ele disse, o que é que tem? Jesus, sim, o que é que tem? Veja, Chico, tu estás na mediunidade há 70 anos. Jesus manda
periodicamente mensagens da Terra todo instante. Tu levar 70 anos para pegar a primeira. Tu está achando reclamando de quê? Sim, é Jesus mesmo. Por que a gente não recebe a mensagem de Jesus? Entendeu o que é o diálogo? A gente sintoniza com os inferiores. Menino, já mudou, foi. É porque tem muita coisa ainda, né? É tão bom, rapaz. Ele apresenta as várias advertências. A letra A. Quanto ao cuidado em querer publicar tudo, lembra as mensagens? Tudo que o médium recebe. O médium recebe uma mensagem que é publicar. Que é cuidado. O livro, ele tem que publicar da seguinte maneira. Ele psicografa o livro, leva para o seu orientador, leva para o seu dirigente, leva para alguém de conserto ortográfico, porque eu já vi mensagens, livros de teores, verdadeiro terrorista. Eu toda vez que dou o exemplo, minha mulher não gosta. Porque tem uma obra que eu falo e todo mundo fica com raiva quando eu falo de Violeta da Janela, com uma porcaria. E tem gente que não faço não, foi um livro que me trouxe para o Espiritismo, de graças a Deus. Veio troncho, mas veio. Mas nossa, nem sabe se a história é verdadeira, né? não, a história de Violeta da Janela, porque lá tem uma maracutaia. Veja só nas minúcias que você percebe. Uma mulher queria o teatro, queria levar o amigo dela espiritual. Dois espíritos queriam o teatro. Só que ele não tinha um tal chamado bônus hora. Então ela pega o bônus hora dela, compra 2 entradas e cede uma para ele. Como? Se a compra, segundo, se ela está dizendo que a compra é pelas messes que você tem de amor, como é que ela comprou 2 para dar a alguém que não merecia? Se é individual, lá. Então, quando eu li essa parte, eu li o livro não presta. Não, para mim acabou esse livro. Porque tem maracutaia. Como é que um espírito superior vai passar para isso? Então não adianta. Olha o que ele diz, é necessário que uma análise rigorosa. Então, gente, cuidado com os livros que estão pegando para ler. Cuidado. Por quê? Porque se não tiver um estudo, olha lá, do teor das mensagens para evitar-se dar ao público ideias excêntricas, utópicas, mirabolantes, né? Efeitos de frases e mensagens que trazem coisas fantásticas, maravilhosas, não é? O sujeito foi fazer uma mensagem dizendo que no mundo de regeneração não vai ter mais doença nenhuma. Como é que ele pode dizer isso? Como é uma coisa instantânea? É 1, 2, 3, todo mundo ficou bom. É assim? Tecnologia, avanço da A medicina. tecnologia vai avançar, as pessoas vão melhorar, as criaturas humanas vão começar a se entender, vão adoecer menos. Ele disse, no mundo de regeneração, o mal existirá, mas em menor número. O bem será maior. Isso já é uma boa para a gente, né? Refere-se ao médium que se melindra, essa palavra é fantástica. Eu adoro acicatar o médium. Porque se o médium ficar quieto no Senado, olhar para mim, isso não é a sua opinião, né? Vamos ouvir o que é. Aí eu já vejo que o cara está dentro dos conformes. Porque se ele se melindrar com o que você... Não aceita. Eu estou certo e não aceito. Como você não pode ouvir a opinião de alguém? Diante de algumas críticas feitas às suas comunicações que recebe. Pois neste caso, é bem nítida a influência de espíritos fascinadores. Veja, já está dizendo que o sujeito já saiu da obsessão, já está na fascinação. Veja como é perigoso. Enfatiza que toda a comunicação dada por um médium só obsidiado é de origem suspeita e nenhuma confiança merece. Lembra que eu disse? Recebeu uma mensagem aqui de um espírito de credibilidade, o médium é de credibilidade, o espírito é de credibilidade, tudo bem. Manda ele repetir ou dar continuidade àquela mensagem através de outro médium. É isso? Aí você vai ter a certeza de que a coisa é contradições. Olha, os perigos trazem também contradições. Principalmente, gente, como o texto fala sobre isso, eu não vou pegar o que está nem aqui tudinho não. Mas ele diz o seguinte, quais são as contradições? É quando você pega uma mensagem, um conteúdo de um espírito ou de uma orientação de um espírito
que contradiz o que está com Kardec. Kardec explica uma coisa e ele vem desdizendo o que Kardec falou já. Ou dá explicações mirabolantes, onde você vai encontrar justamente o espírito se contrapondo que já a doutrina espírita explica. Eu não estou entendendo, que espírito é esse que vocês estão seguindo? Um espírito que fala ao contrário do que Kardec já explicou no livro dos Espíritos, o que Kardec já explicou no livro dos Médiuns? Não pode. Passa para outra, das contradições, as mistificações. Aí a gente entra num gatilho mais difícil ainda, que a gente sai das fascinações e entra para as subjugações. Na subjugação, a mistificação, as comunicações dos purificadores são consideradas por Kardec como escolhas mais desagradáveis, porque o sujeito diz que ele vai no dia 28 de fevereiro de 2020, vai sair asas nele e ele vai voar. E fica todo mundo no centro esperando. Que cruzamento de passarinho é esse que vai dar esse homem com asa agora? Que é isso? É osmose? O espírito vai botar pena nele? E tem gente que fica, lembra uma seita que tinha lá nos Estados Unidos, que o cara disse que todo mundo ia morrer naquele dia, o planeta ia se acabar. Aí o que foi que ele fez? Veneno para os seus adeptos, desculpa a expressão, para os estúpidos. Porque como diz Aristófanes, a embriaguez passa, a ignorância é superada pelo estudo, mas só a estupidez é eterna. O sujeito acreditou que todo mundo ia morrer instantaneamente. Porque o guru que pegou um fascinado, um sujeito que estava mistificando, dizendo que todo mundo ia morrer. E morre mesmo. Dá cicuta todo mundo, com 5 minutos está tudo morto. E chega no mundo espiritual olhando para a cara do outro, mas rapaz, foi besta, caiu nessa. Ou vocês não escutam diariamente na televisão alguém falando isso? Que caiu no conto, né? Inclusive, eu não sei se a Cristina viu, a gente estava olhando umas coisas na internet, aí aparecia um cara assim dizendo, você pode comprar sua casa, comece a pagar uma entrada de não sei quanto, isso era um golpe. Eu dizia, só pelo que estava escrito, eu disse, isso é golpe. Olha, veja, por que é que eu digo isso? Vamos lá. Porque o povo não gosta de se expor, não. Eu não tenho besteira comigo, não. Encarnações passadas deve ter sido um 7-1 daquele bom meio. Então, quando a pessoa faz um 7-1 desse, eu sinto o cheiro de longe. Eu digo, isso não pode, isso não está certo, isso está errado. Eu digo, toda vez que aparecia, deu uma entrada, olha, a casa, mostrava cada casa linda. 30 mil. Menina, a casa toda azulejada. Ele pegava fotos da internet, jogava. Olha, tem um rolo de gente aí aparecendo na televisão, uma confusão. Isso são as mistificações. Pessoas que usam a doutrina com o escolho de espíritos do mesmo calão, da mesma vibração, fazendo as mesmas coisas. E aí são os comparsas, só que um está no mundo espiritual e o outro está aqui. E aí a rocha madeira e o povo aceita. Né? Tem coisas que acontecem, eu não posso me falar muito porque toca diretamente em algumas instituições, que certa feita eu fiquei tão incomodado, porque a pessoa me chamou para falar lá, né? Porque o povo é doido, me chama para falar. Né? Aí quando eu cheguei lá, eu soube, né? Que tinha essas nuances que faziam na reunião, lá no centro. Aí eu perguntei a ele, por que é que você, como dirigente, eu lhe conheço, você é um cara estudioso, por que você faz esse tipo de procedimento aqui? Sabe qual foi a resposta dele? Olha o que é mistificação. O povo acredita e não. Tem a resposta mais linda que essa. Eu não sei se você já ouviu falar, vou falar. Eu vou dizer. Não tem umas pilhas. Quando eu perguntei a ele, o dono dos boi, por que inventaram essa história dessas pilhas? Sinal, o povo acredita. O povo acredita na pilha. Então bota a pilha na mão do povo. Eu digo, não, não bota não. Porque você não é um mistificador para estar trazendo essas coisas. Toda a mistificação, gente. O André Luiz, o espírito Alexandre, no capítulo 9, no livro do Missionário da Luz, menciona, vê o que ele diz, se aspirares o desenvolvimento superior, abandonai os planos inferiores. Se você quer ter assistência dos bons espíritos, abandone os seus pensamentos inferiores.
essas coisas mesquinhas de, como foi a nossa jornalista aqui, o orgulho, a vaidade, a prepotência, né? Ó, tinha médium que uma certa feita eu fui a uma casa espírita, aí tinha uma médium lá que era chamada médium principal. Ninguém quase não via. Ela descia do carro dela, falando boa, parava lá na porta, descia, entrava na casa assim, ó. As pessoas, não toque em mim não. Ela estava, não sei o que era aquilo, eu acho que ela era eletrizada, né? Tinha alguma coisa com ela, eles não podiam tocar nela. Porque ela, se você tocar nela, você ficava curado. Menino, se eu tivesse uma mediunidade, eu estava dando tapa no povo, tocando em um, tocando no outro. Eu queria todo mundo curado. Por que ela tem que passar sem ninguém tocar nela? Fascinação, gente. Isso é mistificação. Agora, vai ter gente que vai tocar nela e vai ficar curada. Por quê? A fé da pessoa não tem nada a ver com ela, não. Então a gente tem que começar a entender que não podemos estar à mercê disso. Então ele disse: se pretendeis intercâmbio com os sábios, olha que coisa linda. Crescer aonde? No conhecimento. Mas se você quiser valorizar as experiências, intensificar as luzes do raciocínio. Se desejais a presença dos bons, tornai-vos bondoso por vossa vez. Ou seja, se você quer a assistência dos bons espíritos, dos bondosos, que você comece a ser bom, a fazer coisas boas. Não? Já tinha passado, foi? Esse aqui ainda é mais fácil de administrar, que é o otimismo. Porque muitas vezes no capítulo 19, dos itens do 2, 3 lá, é o seguinte, é a exteriorização do próprio espírito. Eu, Hinaldo, vou exteriorizar meu campo espiritual, eu espírito, e me comunico por mim mesmo. Lógico que quando eu faço isso, essa exteriorização, acontece um fenômeno natural que acontece com qualquer pessoa. Você tem uma inteligência mais apurada. Você tem um conhecimento vasto, porque vai acumular tudo que você já estudou antes. Então o anímico, esse animismo, é o próprio espírito do próprio médium. Passa a próxima, dá para ir. Outros escolhos, não, essa parte aqui dá para pular. Essa aqui foi a biografia que o Leonel pegou, tá certo? O livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o livro de André Luiz, Missionário da Luz, o livro de Valjoana de Anjo, que é Celeiro de Bênçãos, que fala também. E esse aqui não foi citado, mas é um livro muito bom, Médiuns e Mediunidade, de Viana de Carvalho. E tem sugestões para as pessoas estudarem sobre distúrbios mentais. É muito bom esse site que eu estou ali em cima. E mediunidade, esse dizer Loucura sob o Novo Prisma e Loucura e Obsessão. 2 livros maravilhosos que falam também sobre isso. Aqui é só que eu acho que agora, aqui são as questões que eu tenho no final. Obrigado. Não, só sendo Deus que mandou você. Não, mas ele é muito Deus. Me diga uma coisa, eu estou com um bocado de dúvida. Olha a caixinha, uma caixinha já passou da hora. Mas me diga uma coisa. Eu já ouvi e está mudando, tem que mudar. O livro do velho, vai mudar. Não tem condição. Não, olha, tudo que nós temos na codificação, os 5 livros básicos da doutrina, eles, eu vou dizer a vocês sem medo de errar, o livro dos Espíritos básicos da doutrina, vocês tenham absoluta certeza que vão usar um paralelo com o que aconteceu num centro espírita que eu fui. Eu cheguei lá, o presidente me mostrou as cadeiras do centro. É de uma madeira de lei tão forte, que ele rindo para mim disse assim: Hinaldo, a gente vai morrer, reencarnar esses bons que estão aqui. Eu vou dizer a minha coisa do livro do Espírito do Evangelho e da codificação. A gente vai nascer como nasceu, a gente vai morrer, a gente vai renascer, progredir, desencarnar, reencarnar umas 3 ou 4 vezes. E esses livros ainda estão valendo.
Porque deles a gente sabe muito pouco, ou quase nada. Toda a análise que eu fiz, se vocês verem no livro que eu peguei, o livro de Médios, esse capítulo que eu falei a noite todinha, ele tem 3 páginas. Isso tudinho que eu falei está nas 3 páginas. Tá bom? Então, nós obrigado. Mas a caixinha vai ter muitas. Pergunta, vai. Meus irmãos, faz uns 15 anos, que já passou um pouquinho do tempo, mas vou falar, faz mais de 15 anos que eu estava numa reunião com o Líder Rangel, e ele disse, gente, cuidado nos livros que leem. E isso ficou na minha cabeça mais de 15 anos. Não é todos os livros que são confiáveis. Agora, mas eu não estou dizendo que foi. Não tem nem palavras. Chega, estou aqui. Tão feliz que eu estou, nada por acaso. Mas, meus irmãos, a hora está chegando, infelizmente, porque dá para a gente ficar pelo menos até 1 hora, né? Escutando nada aqui. Da manhã? Da manhã. Eu mesmo ficaria. Mas vamos agradecer a Deus. Já sabemos que no Espiritismo, gente, meus irmãos, quem não sabe nada, aprende. Chegando aqui, não sei de nada, aprende. E quem sabe, ensina. É assim, nas reuniões públicas, nos estudos, que a gente aprende. Vamos pedir a nossa irmã Rosângela para fazer a prece final e com a certeza de irmos para casa, certo de que aprendemos muitas coisas. Que assim seja, meus irmãos, que possamos nesse momento elevar nosso pensamento a Deus e agradecer pela oportunidade que foi nos dada na noite de hoje. Que possamos levar essa mesma paz, essa luz da consciência para os nossos lares e sairmos daqui bem mais fortalecidos. Obrigada, obrigada, obrigada. E assim eu passo a palavra para a dirigente para dar encerrado os trabalhos na noite de hoje. Que assim seja. Agradecendo a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora, Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, a nossos mentores espirituais, ao mentor dessa casa de oração e trabalho, pronto-socorro. Estamos muito agradecidos, Senhor, pelo momento. Muita paz para todos. Que assim seja.